Olá, 30 de maio de 2025, Lars Comar no nosso comentário da semana e vamos direto ao assunto. Hoje vídeo bem curtinho, tá? Não tem muitas notícias. Sobre inadimplência. Inadimplência preocupa, mas não é de agora. Como assim? Segundo essa matéria da Gazeta do Povo, o país nunca teve tantas empresas e consumidores com dívidas em atraso. A informação é real, não é mentirosa, mas eu tenho mostrado já nos vídeos anteriores que essa quantidade de inadimplentes ela não começou agora, não começou depois da pandemia. Já vem crescendo. Antes da pandemia, nós já tínhamos um crescimento e ele vem retinho. O que está acontecendo? Empresas cada vez competindo mais, mesmo que endividadas, mais pessoas tentando tocar o seu próprio negócio com dificuldade e as pessoas em si menos preocupadas com o dia de amanhã, como se não houvesse realmente, como se fosse acabar o mundo, e isso fazendo com que aumente. Pode chegar num momento em que isso cause alguma pane, alguma crise. Vamos acompanhar vendo o que dá. E a Selic continua sufocando, né? Ela não vai ajudar em nada a Selic alta nessa situação de inadimplência. E ela sufoca o que a mais? Segundo Mesquita, do Banco Itaú, ex-Banco Central, não há nenhum espaço para corte da Selic esse ano. O que acontece com a Selic? A taxa de juros sobe, que é para ficar caro o juro, ficar caro o financiamento e as pessoas comprarem menos. Comprando menos, teoricamente, os preços, vende menos, os preços caem. A Selic basicamente é para isso. No Brasil é uma coisa muito contraditória, porque de um lado você tem ações governamentais para jogar dinheiro na economia, do outro lado ações para frear. Então não existe nenhuma lógica racional nisso, e essa taxa de juros alta serve pura e tão somente para aumentar ganho bancário e pressionar empresas que já estão alavancadas, já estão precisando de dinheiro. Como assim? Se você for olhar o volume de veículos vendidos a prazo, essa taxa de juro alta devia ter atrapalhado, não atrapalhou. A venda de imóveis a longo prazo também não atrapalhou, ao menos não da forma que se esperava. Então, onde que ela penaliza mais? Aquelas empresas que já devem. No nosso caso de imóveis, nós temos lá as grandes redes, não vamos nem citar novamente os nomes, mas vem nos vídeos, que tem alavancagem, tem uma necessidade de dinheiro bancário muito grande e essa taxa de juro alta faz com que sufoque cada vez mais. Há um risco, sim, dessas lojas de imóveis, dessas indústrias de imóveis, fornecedores da indústria, qualquer ramo, inclusive na parte rural, de não conseguir tocar com isso o negócio e a gente começar a ter algumas empresas não conseguindo continuar no mercado. Se tiver endividamento, se ela acelerou em algum momento mais do que o tamanho da perna, agora, com a taxa de juro alta, isso acaba complicando. E ainda temos a situação do governo aumentando IOF. E essa taxa, operações financeiras, e é interessante porque ele pegou tanto para conversão de moeda estrangeira, vou comprar dólar, vou mandar dinheiro para o exterior, vai fazer empréstimo, vai fazer aplicações, subiu para todos, aumenta uma despesa enorme. De cara, nas primeiras horas, ele recuou em uma parte, segundo o ministro da Economia, foi recuado ouvindo o clamor da sociedade. E o que foi recuado? O aumento do IOF para operações no estrangeiro. Então a gente imagina que a maior parte dos brasileiros tem dinheiro aplicado em dólar no exterior. Que clamor é esse? E aonde está se batendo o pé que vai se subir o IOF? Principalmente nos contratos ou naquelas situações de empréstimos, ou seja, quem já está endividado vai custar ainda mais caro, sufocando ainda mais. Como existe uma força política muito grande por trás disso, os próprios bancos estão pressionando para que isso não ocorra de uma forma muito forte, fizeram com que o Congresso se virasse contra o próprio governo para tentar segurar. O governo já fala em outras medidas para compensar o que ele não vai receber do IOF. Mas isso faz eu pensar uma seguinte situação: o governo ia aumentar o imposto. Como não vai conseguir aumentar o imposto, ele tem que compensar a perca de arrecadação. Mas peraí, ele não arrecadava. Ele ia aumentar isso agora. Ele já precisa compensar aquilo que ele nem arrecadava. Nós estamos num manicômio. Não é possível isso. Não é possível. Vamos tocar.
Confirmando as informações do vídeo da semana passada, que a gente vinha trazendo a percepção e os números AD de que em maio, ao menos a confiança havia melhorado um pouco mais. Dados aqui da Confederação Nacional do Comércio dão informação de que a confiança no comércio subiu, segunda alta consecutiva, 104 pontos. Aqui é uma confiança, tá? Não é faturamento. Mas, com mais comerciantes confiantes, isso ajuda pra caramba, ao menos é um bom sinal. E também a indústria. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a confiança da indústria subiu em maio. Então, tanto para o comércio como para a indústria, só que o da indústria é com 0,9. Então, um pouquinho para baixo aqui, do 98,9, está um pouco para baixo de 100. Não está tão otimista a indústria quanto o varejo. Mas tudo bem, já se você não está vendo os empresários se desesperarem, ao menos na pesquisa, já é um bom sinal. E também a informação do PIB crescendo. Não sei até onde a gente pode acreditar, não acreditar, esses dados ficam muito relativos, né? Mas aponta para uma alta de 1,5%. E isso não acontecia desde 2020. Importante que, se for real, se nós estivermos com um crescimento, por menor que seja, por mais que seja um crescimento muito pequeno para um país em desenvolvimento, mas é crescimento. A partir do momento que você tem os empresários mais confiantes no comércio e na indústria, com expectativa até de contratação de pessoas, significa não tem desemprego à vista. Se as pessoas estão empregadas, por mais apertado que estejam, por mais dificuldade que estejam, o mercado gira, o dinheiro gira. Essa é a base de toda. As pessoas têm renda, nós temos uma expectativa de melhoria. E me chamou a atenção algumas matérias sobre Paraíba. De repente começou a vir muitos e-mails aqui de notícias dizendo do menor índice de desemprego da história da Paraíba. 8,7 em 13 anos nunca foi tão baixo. Tá, então se eu estou falando que o emprego gera economia, gira economia, se a Paraíba está com uma taxa de desemprego tão baixa, não era para vender mais móveis? Vamos ver se isso se realmente tem alguma coisa a ver? Como assim? Se nós temos na Paraíba um momento onde o desemprego está historicamente mais baixo, teoricamente está girando mais dinheiro, é para o comércio, para a indústria rodar um pouco mais. Por que não vender um pouco mais de imóveis? Vamos lá na sequência. Segundo o gráfico da AD, o faturamento do grupo para Paraíba, veja como vinha ano passado a participação e como está esse ano. Esse ano a Paraíba está comprando a nível nacional do grupo, quase 70 indústrias, mas este ano, no começo do ano, comprou já no meio para final do ano passado. Interessante que outubro, que era para ser um ótimo mês, como em todos os estados são, lá não foi não. Mas esse ano de janeiro para cá começou aquecido. Você percebe como é ligado uma coisa na outra? Como se você tem o dado real, a coisa te favorece? E está ligado a isso, tá? A economia, a inflação, o poder de compra. O Brasil são muitas regiões, muitas realidades diferentes entre todas elas. Não dá para a gente se apegar nunca a governo federal apenas, tem governo estadual, tem municipal, tem a força de um povo todo fazendo a coisa acontecer. Às vezes vai melhor uma região, às vezes vai pior. E até agora, até ontem, o dinheiro foi só para governo. Como assim? Segundo matéria, com data de 29 de maio, você trabalhou até hoje, 29 de maio, apenas para pagar imposto, estudo do IBPT. Foram 40% da renda do brasileiro vai para pagar imposto. Como assim? É como se tudo que você trabalhou até agora foi só para bancar o governo estadual, federal, municipal, tudo quanto é coisa, tá? A máquina que nos administra, a máquina que cuida da gente, está custando quase metade de tudo que você consegue render. Se você é cristão, você talvez lembre ou tenha o conhecimento de que a revolta do povo ou o pedido do povo de quando Jesus Cristo veio à Terra é que ele fosse dar um tombo nos romanos, nos malvados romanos. O exército de Cristo, enfim, ganharia dos romanos. E o porquê o povo era tão revoltado com os romanos? Porque os romanos cobravam muitos impostos. Sim, os romanos cobravam 10% de tudo que você ganhava. E o povo teve que pedir para que Deus enviasse um Messias ou enviasse alguém para tirar ele dos 10%. Hoje,
já está em 40%. Será que Deus esqueceu da gente? Vai ter que vir alguém de novo. Não é possível. Quase metade. E nós somos mansos. Nós continuamos bancando toda essa máquina governamental pesada e cara. Vamos trabalhando. Se Deus quiser. Essa semana, feira em Mirassol, feira de polo, feira importantíssima. Vou estar lá, se você me conhece, acompanha aqui o material, me chama no corredor, fala um oi, me diz como é que está a tua região, como é a tua realidade, o que você tem visto por aí. Ajuda pra caramba a gente ter essas informações. Meu, muito obrigado. Até semana que vem.